Três clubes goianos na elite do futebol brasileiro em 2024. No vídeo de hoje quero comentar sobre esse sonho de todo torcedor do futebol local, que obviamente, ao mesmo tempo que é um sonho, pode se tornar um pesadelo caso o Goiás não esteja na elite do futebol brasileiro para o ano que vem. O quão isso é delicado, digamos assim, de uma parte de você ter rivais fortes, mas que em um determinado momento, mesmo com o Atlético tendo um grande crescimento, dá para dizer que o Goiás fez foi encolher. Como isso pode ajudar de maneira geral um futebol mais forte? Será que isso é bom ou ruim para o Goiás? O que precisa mudar em relação até mesmo ao futebol do Centro-Oeste, onde o Cuiabá está encaminhado aí para ir para o seu quarto ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Goiás não consegue passar dessa casa de 2, 3 participações seguidas na Série A do Brasileirão. O que a gente pode observar para os próximos anos de um futebol goiano, pelo menos um pouco mais organizado e um pensamento mais audacioso, talvez com SAF, enfim, comentar sobre esse sentimento do próprio torcedor do Goiás, vendo o clube menor a cada ano e com os rivais se reestruturando, o que, querendo ou não, uma hora pode acontecer aquilo que a gente vê como, sei lá, o pior cenário possível, né? Por exemplo, um Vila Nova na Série A e o Goiás tendo que se contentar com a Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Você também confira o nosso canal de cortes que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E para o jogo contra o Santos, convido você a conhecer a Pix Brasil, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, que te dá R$25 de graça para começar a apostar. Esses R$25 de bônus é muito simples, só ir lá fazer o seu cadastro com as suas informações pessoais, muito simples, sem nenhuma burocracia, e começar a apostar. Tem a opção também de você fazer o seu depósito via Pix, transferência bancária, a opção de saque, sacar o seu dinheiro também, encerrar a aposta ainda ao vivo. Você encontra todas essas opções com a Pix Brasil. Uma vitória do Goiás contra o Santos pagando 2,32 a cada real apostado na próxima quinta-feira, um empate a 3,18. Teremos também Bahia e Cuiabá, com a vitória do Bahia em casa 1,90, um empate 3,43 e uma vitória do Cuiabá, um dos melhores visitantes dessa Série A, 4,30 a cada real apostado. Além de Botafogo e Grêmio com empate a 3,55. Essas e todas as outras cotações no futebol brasileiro e internacional você encontra na Pix Brasil, nosso parceiro aqui do canal. O link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre talvez o maior sonho do torcedor goiano, de ver as suas três principais equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que isso aconteceu no Brasileirão de pontos corridos, dos três clubes estarem na mesma divisão, foi, se eu não estiver enganado, em 2018, naquela Série B, onde inclusive os três brigaram pelo acesso, mas quando fica nessa situação é muito difícil, digamos, encaixar tudo e três equipes subirem, ou, por exemplo, a chance do Goiás ficar na Série A e do Atlético e do Vila subirem juntos na Série B do Brasileirão, a gente sabe que talvez não beire 10%. Isso porque não é porque são clubes goianos, nada disso. É que a combinação é muito difícil. Da mesma forma, é a mesma coisa da gente falar que teremos em 2024 o Vasco na Série A do Brasileirão, além do Sport e do Criciúma. É uma combinação muito delicada, entendeu? De três clubes se juntando. Não importa se é de Goiás, se é de fora, a questão é que a combinação de fato é improvável, mas pode sim acontecer, se não nesse ano, nas próximas temporadas, e eu tenho, digamos, um certo otimismo com o futebol goiano nos próximos anos. Não que vai sair ganhando tudo, sendo campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão, nada disso, mesmo em relação até mesmo a SAF, não acho que vai chegar, digamos, nenhum shake aqui bilionário e investir grana infinita em um dos nossos clubes, mas não é esse o único caminho para, digamos, alcançar algo maior dentro da realidade atual do nosso futebol, como por exemplo boas participações em sequência na Série A do Brasileirão, e eu, como torcedor do Goiás, infelizmente tenho que reconhecer que quem fez isso melhor nas últimas temporadas foi o Atlético Goianiense, até mesmo nessa última passagem pela Série A, joga em 2020, 21 e 22, 3 participações onde um Atlético ficou em nono lugar, quase vai para a Libertadores. O Goiás também teve uma boa participação em 2019, mas pelo lado do Atlético ainda melhores participações nas competições onde pode sim vencer, que no caso é o mata-mata. Se eu não estiver enganado, o Atlético chegou até as quartas da Copa do Brasil, até as oitavas também da mesma competição,
e na semifinal da Sul-Americana. Com o Goiás patinando, mas ainda assim fazendo campanhas aceitáveis, igual foi no Brasileirão de 2019, ficou ali na primeira parte da tabela, chegou até as oitavas também da Sul-Americana, da Copa do Brasil, mas distante. Se a gente comparasse ao nível do Atlético, tudo bem, mas o Goiás ele se acostumou a coisas maiores e nadar de braçada aqui no futebol goiano. Então, eu mesmo assim, eu consigo ver, digamos, um certo cenário de otimismo para o futebol local, principalmente em relação à organização dos clubes. Basicamente quase nenhum com dívidas impagáveis. Se eu não estiver enganado, o Vila hoje é o clube que tem mais dívidas, muito por conta de gestões antigas. A tendência é que para o ano que vem já consiga quitar grande parte delas. Com essa chegada da Liga da Libra também, a tendência é que o Vila investir na sua estrutura. O Goiás já basicamente liquidado em relação a dívidas, podendo, por que não, investir no seu próprio estádio ou até mesmo na montagem de um time mais forte. E o Atlético também indo para esse mesmo cenário. Então eu não vejo mais um futebol goiano com um Goiás na Série A e os outros dois na Série C, ou por exemplo dois em constante participação na Série B e o Vila, por exemplo, na Série C. Eu tenho um cenário mais otimista para os próximos 5 anos, de sempre estar mais ou menos dentro dessa linha. Dois na Série A, vencendo nos últimos anos Goiás e o Atlético Goianiense, e pelo menos um Vila estável na Série B do Brasileirão, o que já é um começo, sabe? Só de você ter, digamos, uma certa cara. Você sabe que, por exemplo, o Goiás sempre foi assim, né? Se ele não tivesse na Série A, quando ele chegar na Série B, ele vai subir. O Atlético vem se credenciando dessa mesma maneira nos últimos anos e pelo menos com Vila Nova conseguindo se manter, indo para o ano que vem a sua quarta participação seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é sim bom para o futebol e para o torcedor. É óbvio que eu não vou ser aqui, igual muitos jornalistas, falar ter o futebol goiano é muito bom, porque... Por quê? Porque, obviamente, ele depende dos três para viver. Eu só dependo do Goiás. Então, obviamente, eu não vou fazer jogos aqui do Vila Nova, comentários. Pode ter pequeno, uma ou outra questão, um ou outro comentário que faz parte do dia a dia aí do noticiário, mas que eu não dependo necessariamente daquilo. Então, obviamente, um cenário com o Atlético e o Vila na Série A e o Goiás na Série B seria a pior coisa do mundo. Não vou negar, eu não aceitaria isso de forma alguma, nem que fosse por uma vez. Não tem como, entende? Porque, obviamente, como um torcedor, seria um ego ferido muito grande. Mas, óbvio, também, olhando pelo lado de um cenário mais competitivo, um futebol mais forte, até mesmo para os clubes do interior, né, a Aparecidense indo para o terceiro ano também de Série C do Brasileirão, é sim um grande feito, quase sobe, né, no ano passado também. Tem o Anápolis, que eu vejo que pode sim chegar na Série C do Brasileirão nos próximos anos. O Craque é sempre muito forte. Então, se tivesse um futebol de Goiás nos próximos 5 anos, com dois participantes frequentes na Série A, o Goiás e o Atlético, um Vila também brigando ali na parte intermediária, porque não, uma hora se você ficar na Série B nessa parte de cima, uma hora você consegue subir. E por que não? Chegando mais dois aí na Série C do Campeonato Brasileiro, tendo dois representantes também na terceira divisão, acho que seria um futebol interessante. Clubes organizados, saneados de dívidas e pelo menos com uma gestão de longo prazo. Isso é o principal ponto de diferença do Goiás. O Atlético tem o Adson Batista, na minha avaliação, o melhor disparado dos últimos anos, e o Vila com o Hugo Jorge Bravo também, que é um cara sempre muito sério, responsável nessa parte de pensar no futuro. O Goiás ainda não tem, digamos, aquele cara, ainda sob o aval, obviamente, da família Pinheiro, mas não tem uma figura que pensa o futebol 24 horas por dia, que tem uma gestão de 5, 6, 10 temporadas consecutivas. Acho que isso faz muita falta. Então, obviamente, um cenário do futebol local mais forte, isso é bom para todo mundo. Eu vou querer ver o Atlético e o Vila na Série A e o Goiás na Série B? Não serei hipócrita, obviamente que não, mas não necessariamente isso seja, digamos, tão ruim assim, sabe? Eu vejo que um futebol competitivo, organizado, os clubes saneados e com possibilidade de SAF nos próximos anos, é sim um cenário legal, otimista, até porque Goiânia é sim uma cidade rica, muito boa e que com certeza para esse cenário de investidor chama bastante a atenção. Eu vejo mais ou menos um cenário que pode vir a acontecer igual fez com Coritiba recentemente no Paraná. Acho que são cidades, digamos, semelhantes. É óbvio, Coritiba mais próximo de São Paulo, mas o que eu quero dizer é que são clubes com uma história no futebol nacional, com a cidade também que pode abraçar ainda mais o futebol e que já tem, digamos, um certo enredo, uma história, digamos,
até na parte financeira, uma cidade próxima da capital do Brasil também. Eu acho que isso dá, digamos, um certo alento para o torcedor nesse outro passo, no passo além, que é o clube empresa, porque no curto prazo, nessa questão de gestão, de dívidas, acho que os clubes de Goiás estão sim bem resolvidos. Indo agora para um outro cenário, será que tendo um Atlético e o Vila mais forte, o Goiás poderia, digamos, acordar, desconfiar na cara? Eu acho que não. Se seguir os mesmos passos dos últimos anos, não tem como fazer a mesma coisa e cobrar um resultado diferente. O que eu quero dizer? Desde 2010, o Atlético vem jogando a Série A do Campeonato Brasileiro com frequência. Desde que subiu, só caiu uma vez no ano seguinte, que foi em 2017. E dá para dizer que de 2010 para cá, são os piores anos da história do Goiás. Então, quando o seu rival conseguiu, digamos, meio que igualar aquelas participações em Campeonato Brasileiro, sempre está ali, nem que seja 1, 2, 3 anos, cai, volta para a Série B e consegue o acesso, algo que infelizmente o Goiás se acostumou nos últimos anos também. Se fosse aquele Goiás dos anos 90, 2000 e tendo um rival igual ao Atlético, óbvio, dá uma incomodada, mas o Goiás ficava 10 anos seguidos na elite do futebol brasileiro, chegava em semifinal de Copa do Brasil com grande frequência, sempre em oitavo, nono, sétimo, sexto lugar do Brasileirão. Então, se seguisse essa mesma toada, aí tudo bem, sabe? Não, digamos assim, seria um despertar, entre aspas, do Goiás. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, mesmo com o Atlético mais forte, o Goiás foi diminuir. Então, eu não vejo, digamos assim, uma certa conta linear. Se um ficar mais forte, o outro acaba seguindo a mesma linha. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que entre em um certo comodismo, até porque o teto que o Atlético atingiu foi o mesmo do Goiás, de, digamos, lutar ali pela permanência, beliscar competições internacionais, quase conquista uma vaga na Libertadores e também teve a semifinal da Copa Sul-Americana. Obviamente não com a mesma constância do Goiás, mas que o teto atingido foi basicamente o mesmo, Então, não sei se isso pode causar uma grande reformulação. Até olhando para um outro cenário, ainda pior, eu nem sei te explicar o quão deve ser sofrido para o torcedor do Coritiba nos últimos anos, ver o rival crescer tanto assim e o Coritiba ficar para trás. É óbvio que você tendo aquela comparação, digamos, exige um certo uma certa cobrança maior, mas não necessariamente isso vai elevar o outro rival, e sim o futebol local, que isso, olhando para o longo prazo, é sim muito importante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, essa importância do Goiás fazer de tudo para vencer esses 3 jogos finais e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético também com boas condições na Série B, o Vila mais complicado, mas com uma sequência fácil também, na teoria, nesses últimos 3 jogos. Vamos ver, em um cenário positivo, pelo menos a Série B encerra antes da Série A, Porque se um cenário desse acontece com o Vila e o Atlético subindo e o Goiás ali na próxima ou dentro da zona de rebaixamento, vai ser sofrimento até o final. Mas com toda certeza, acho que todo torcedor dos 3 clubes aceitaria uma Série A, tomara que seja em 2024, com os 3 maiores representantes do nosso estado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Se inscreva também no nosso canal de cortes, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e confira o apoiador do canal, a Pix Brasil, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!